Olá pessoal, estou aqui agora, gravando esse vídeo para socializar com vocês a experiência que eu tive na aplicação do projeto de estágio 3, já que nós não teremos a oportunidade de nos encontrarmos como estava previsto. Estamos gravando os vídeos para a socialização das nossas atividades. Bem, em linhas gerais, vocês devem se lembrar que em um dos nossos últimos encontros com o professor Bianco, nós fizemos as apresentações individuais do que nós iríamos desenvolver. Então eu vou fazer uma pequena retomada daquilo para que vocês se lembrem do que eu apresentei naquele dia e depois falo como foi a realização desse trabalho, né? O meu projeto foi desenvolvido com o terceiro ano A, uma turma com 14 alunos do Colégio Estadual Rosa de Lúcia Calçavara, na cidade de Cambira, no período matutino. A ideia para esse projeto surgiu durante uma aula com essa turma e foi com ela que nós levamos o projeto a cabo. Esse projeto que tem o objetivo, como desde cedo o professor nos alertou, ele deveria ser um projeto que envolvesse toda a escola, então nós nos esforçamos no máximo para que isso de fato acontecesse. Então, para relembrar, durante uma aula de estética que eu estava proferindo a essa turma, foi na época que ocorreu aquela polêmica envolvendo um professor de filosofia, se eu não me engano, do Distrito Federal, que em uma de suas avaliações citou a cantora de funk Valesca Popozuda como sendo uma importante filósofa contemporânea, uma pensadora contemporânea. Os alunos trouxeram esse assunto à discussão e logo acabou gerando um debate em relação ao funk carioca e, de uma forma geral, a música com que a juventude hoje mais se identifica, mais ouve, não é? Então, alguns argumentaram falando do risco, né, da influência negativa que a maioria dessas canções pode exercer na sociedade. Né? São letras que, via de regra, fazem referência à violência, às drogas, à promiscuidade sexual, e isso tem um peso muito grande, segundo alguns argumentaram na sala, principalmente em relação aos jovens, né, que costumam gostar desse tipo de música. Ao passo que outros alegaram que não, né, que a música é uma brincadeira e sempre vai ser interpretada como uma brincadeira. O brasileiro é um povo dançante e se importa mais com o ritmo do que com as letras. Eu gostei da temática, eu vi que eles se envolveram nisso, né, que eles calorosamente debateram os seus pontos de vista. Eu achei que poderia aprofundar essa temática dentro do nosso projeto de estágio 3. Enquanto eles conversavam, eu não pude evitar de me lembrar de Platão, especificamente dos livros 3 e 10 da República de Platão, onde o autor fala, na construção da sociedade perfeita, da Calípolis, ele fala que os poetas representam um risco, os poetas, os rapsódos, né, que cantavam os seus versos, representam um risco para a manutenção da polis, justamente por incentivar comportamentos tidos como negativos para a preservação dessa sociedade humana. Não é? Então eu me lembrei disso, me lembrei que ele defende que os poetas devam passar por uma censura, que algumas partes das suas poesias, essas especificamente, que pregam comportamentos, crenças que são prejudiciais à manutenção da cidade, deveriam ser excluídos. E até mesmo Homero, né, como sabemos, o grande formador do homem grego, deveria ter algumas de suas passagens censuradas porque representavam um risco para a sociedade. E os poetas que não se adaptassem a isso, né, não se adaptassem a essa limitação, o Platão convida que se retirem da cidade, né, que vão fazer as suas poesias em outro lugar, porque ali não era o espaço para isso. Então eu me lembrei desse fato e pensei que poderia casar as duas coisas, poderia fazer uma ponte entre a discussão platônica e essa discussão que os alunos geraram dentro da sala de aula. Eu achei que seria algo interessante, como de fato acredito que foi. Sabia também dos riscos, né? Claro que Platão escreve num outro contexto, nós não encontraremos respostas em Platão para o problema atual, mas acredito que encontramos subsídios para isso, né? Tomando cuidado, sabendo que estamos pisando num terreno perigoso, pela distância temporal, pela distância, né, a própria localização geográfica, e o contexto em si, de uma forma geral, mas eu acho que o assunto que perturbou, a situação, o problema que se apresentou ao Platão, era em linhas gerais bem semelhante à situação que se apresentou para nós naquele momento. Então eu pensei que Platão poderia nos dar base, né, nos dar alguns elementos para nos fazer pensar sobre isso. Então o projeto foi nesse sentido, né? O objetivo dele
fazer com que os alunos percebam a influência das músicas no comportamento humano, e que possam apontar algumas soluções de como lidar com isso, né? De como conviver com essas letras, o que fazer, né? Com a permanência dessas letras que fazem referência a contextos de violência, que em si só são comportamentos negativos para a nossa sociedade. Então esse é o objetivo, gerar um debate, que a resposta parta deles, né? Os jovens, que teoricamente são os mais influenciáveis por essas canções. E a forma de socializar isso para a comunidade, eu pensei, primeiramente, e como de fato será realizado, a publicação do vídeo, um debate final, né, depois das etapas que eu vou enumerar aqui, um debate final com esses alunos, que será publicado nas redes sociais, né, no YouTube e tudo mais. Uma ideia que eu tive com a professora Leila, que é a pedagoga do nosso colégio, né, apresentando o projeto para ela, no momento da apresentação do projeto, ela me lembrou de um evento que ocorre no nosso colégio, geralmente no final do primeiro semestre. Esse ano, excepcionalmente, devido à Copa, né, os eventos aí, vai ser realizado no começo do segundo semestre, no começo de agosto, acho que no primeiro sábado de agosto, ou primeira sexta de agosto, o projeto Pais na Escola. É um momento que os pais geralmente vão na escola apenas para pegar os boletins, geralmente são chamados quando há algum problema envolvendo seus filhos, né? Então o projeto Pais na Escola tenta fazer isso, né, quebrar isso, né? Trazer os alunos os pais para que eles vejam as apresentações artísticas dos seus filhos, principalmente os projetos que são desenvolvidos dentro do Mais Educação, e todos os projetos desenvolvidos na escola. Então a professora sugeriu, eu concordei, achei brilhante, né, que nós apresentássemos o debate, fosse mais uma atração desse projeto Pais na Escola. Eu acredito que sim, e será uma oportunidade também de desenvolver um debate. Os alunos apresentarão o debate que eles filmaram aos pais e convidarão os pais para debater essa questão, né, com a presença dos filhos, com a presença dos professores, de toda a comunidade escolar reunida. Então vai ser esse momento de socialização. E depois, uma nova filmagem que será feita desse ambiente, dessa discussão, também será publicado nas redes sociais. Ok? Então, quais foram as etapas para que isso acontecesse? Então, no primeiro momento, eu fiz uma aula introdutória, né, depois que eu amadureci a ideia, que eu saí de lá, conversei com a pedagoga, né, que a ideia passou pela aprovação do professor Bianco, com algumas ressalvas, algumas sugestões. O projeto carecia de alguns aprofundamentos. Então, eu segui o projeto da seguinte forma. Primeiro, apresentei uma aula introdutória a eles, com o conteúdo do livro 3 e do livro 10 do Platão. Falamos sobre a Calípolo, comecei desde a divisão da alma por Platão, as 3 almas, a irracível, a concupiscível, a racional, o equivalente na cidade perfeita, que seriam as 3 classes sociais, a manutenção da sociedade, e aí o poeta, né, o Rapsodo, e o risco que representaria segundo Platão. Que a ideia é essa, né? Apresentar Platão para os pais, falar sobre Platão, apresentar essa temática e trazer isso para hoje, né? Então, para trazer isso para essa discussão que nós temos nesse momento. Então, primeiramente, eu fiz essa aula introdutória e entreguei para eles textos, xerox do livro 3 e do livro 10 da República, que é onde o Platão especificamente discute com mais ênfase essa questão dos poetas, tá? Bom, então foi entregue para eles nessa primeira aula. Nós eu fiz essa apresentação, nós conversamos sobre esse assunto e entreguei o panfleto, o xerox. Bom, para que tivesse assim, uma consistência maior, eu achei interessante. Nós conhecemos a realidade do nosso colégio, então eu sugeri a eles que fosse feita uma entrevista com alguns alunos, não todos evidentemente, mas com alguns alunos dos 3 períodos do colégio e de todas as turmas, alguns de todas as turmas, sobre essa questão, perguntando a eles o estilo musical preferido, se havia um estilo musical preferido, se eles consideravam, essas perguntas formulamos juntos, né? Se eles consideravam que seu estilo musical influenciava sua forma de se vestir, sua forma de se comportar. Eu acho que é um levantamento de dados importante para subsidiar ainda mais o nosso debate. E assim foi feito. Cada aluno ficou responsável por entrevistar 3 alunos, né? Um do período da manhã, da tarde e outro da noite. E dividimos as turmas para que não houvesse repetição, então, para levantar esses dados. Em sequência, eu solicitei, a professora pedagoga do colégio, a professora Leila, gentilmente aceitou uma reunião com os alunos
para que ela apresentasse os índices de violência no nosso colégio. É um resgate dos 2 últimos anos, falando dos casos, o índice de casos de violência no nosso colégio. Eu acho que isso também é importante, né? Soma mais elementos para a discussão que nós estamos fazendo. Conhecer o ponto de onde nós estamos falando, né? Me lembro agora de Favaretto, né? Que uma leitura que me marcou, repassada pelo professor Bianco, né? Construir esse discurso de topoi, né? O lugar de onde se fala, conhecer o lugar onde se fala. Então, a professora Leila se reuniu conosco, apresentou os números da violência no colégio, os alunos fizeram perguntas, inclusive se a professora acreditava que a arte influenciava, né, que as letras das canções que os jovens ouvem influenciam. Então, foi um período bem interessante. O próximo passo foi uma pesquisa que os alunos fizeram no laboratório do colégio sobre liberdade de expressão. Eu sugeri que eles pesquisassem sobre os filósofos e a liberdade de expressão. Creio que é um tema importante nisso que nós estamos debatendo, ainda mais lembrando da solução platônica, né? Que é de censurar a arte, de expulsar aqueles que pregam comportamentos inadequados. Então, que os alunos conhecessem um pouco mais sobre liberdade de expressão, sobre o pensamento de alguns poetas de alguns filósofos em relação à liberdade de expressão. Então, depois disso, né, nós nos reunimos uma nova vez. As reuniões elas aconteceram sempre fora do período de aula, com exceção da aula introdutória, né, não foi na grade curricular de filosofia, como eu digo, não foi no horário, né, de filosofia. Nós nos reunimos no pátio do colégio, no período extraturno, né, à tarde, geralmente no pátio. Então nós nos reunimos para uma conversa pós-leitura de Platão, porque a primeira aula eles não tinham lido, eu fiz uma apresentação de Platão. Agora, antecedendo o debate final, nós fizemos uma conversa após os alunos terem feito a leitura do Platão. E foi mais um momento que me marcou, porque eu percebi que todos leram realmente. Os xerox deles estavam todos anotados, cheio de caneta marca-texto. Então nós conversamos sobre as dificuldades que eles tiveram com o texto, eles mencionaram algumas palavras que não fazem parte do seu cotidiano, se perderam às vezes da linha de raciocínio do Platão, né? Se perderam nas digressões, mas nada que um dicionário, uma leitura mais atenta, não tivesse resolvido. E eu percebi que de fato leram, citaram partes, fizeram questão de ler e estávamos preparados para fazer o debate, né? Então, a última etapa foi o debate, foi realizada na concha acústica da Praça Central da cidade de Cambira, né? Foi filmado, eu atuei como mediador e fiz a filmagem. A filmagem foi a parte mais delicada do projeto, porque era só a luzinha vermelha da câmera começar a piscar, parecia que é um nervosismo total. Pessoas que não estão habituadas, eu também não sou bem habituado, a luzinha está piscando aí, eu estou vendo que estou deixando muita coisa da argumentação para trás, né, do que eu tinha pensado. Então, realmente é um fator de inibição. Algumas tentativas, e eu atuei como moderador, encorajando, né, e tudo mais. Os alunos não aceitaram que uma pessoa desconhecida para eles fizesse a filmagem, então foi um problema, né, porque um aluno queria filmar, mas aí ele não participaria, então eu acabei filmando e eu não apareço, mas eu falo que eu estou fazendo a filmagem. Então, talvez para mim o ponto mais delicado foi esse momento, fazer eles produzirem com a câmera ligada. Deu um certo trabalho. Bem, mas o debate foi muito produtivo, apresentaram Platão, fizeram uma apresentação do problema, da situação problema em Platão, apresentaram um pouquinho da biografia do Platão, o que ele discute lá, a situação problema dele, como ele desenvolve, a solução apontada, e trouxeram isso para a atualidade, né? Não vou falar tudo, porque ficaria... não tenho aqui, o debate deu 45 minutos, algo em torno de 45 minutos. O debate já está pronto, já está gravado em DVD, prontinho para ser exibido no encontro Paz na Escola. Então foi interessante, à medida que eles foram falando, foram se soltando também, e foi um debate bem interessante. Chegamos a uma conclusão bem interessante, eu acho que vai ser legal na hora de apresentar para os pais, e teremos... vamos despertar isso, né? Essa reflexão. Eles apontam algumas soluções. A pesquisa sobre liberdade de expressão também influenciou bem. Eles dão até umas dicas para a escola, isso é interessante, né? Os professores presentes vão poder ver isso, para uma escola trabalhar com essa questão.
Bem, pessoal, esse em linhas gerais foi o meu projeto. Eu estou sentindo que ficou muita coisa, né, sem falar, mas nós temos nossos contatos aí via Facebook, via e-mail. Me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, né, e qualquer sugestão para que em projetos futuros, né, possa estar aperfeiçoando. De uma forma geral, a avaliação que eu faço desse projeto de estágio foi muito enriquecedor, e o que me marcou mais foram as aulas fora do ambiente da sala de aula, né? O professor Bianco insistiu isso muito com a gente, mas até a realização desse projeto, em que nós nos encontramos frequentemente fora do ambiente do colégio, eu não tinha a dimensão que como a aula flui de uma outra maneira. Assim, o romper com o espaço físico da sala de aula foi muito proveitoso. As conversas no pátio, né, o debate na concha acústica, foi uma situação assim, vai fazer com que eu repense as minhas práticas, tentando encaixar ao máximo essa forma de trabalho, né? Foi de uma experiência muito grande e aperfeiçoando cada vez mais, né, isso que eu acredito que seja a função da filosofia, como diria o professor Favaretto, construir esse discurso de topoi, né, o discurso de onde se fala, né, para que os alunos possam fazer sua interpretação de mundo a partir disso. Então foi muito vantajoso. Queria agradecer a convivência de vocês, a orientação do professor Bianco, tanto na disciplina de lógica, estágio 1, estágio 3, e foi muito enriquecedor nas nossas práticas. Espero que nós continuemos conversando, trocando experiências, para que a gente possa enriquecer cada vez mais a nossa prática. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, lembrando, me coloco à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao projeto, né, futuramente, assim que for publicado o link, né, vocês vão poder conferir o conteúdo do debate. Então, e se novas dúvidas surgirem a partir daí, eu me coloco totalmente à disposição. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Bianco. E nós nos falamos, com certeza. Muito obrigado. Tchau, tchau.